Boa tarde, pessoal. Estou aqui na gravação do segundo vídeo deste ano e o último do mês de janeiro. Não é a intenção demorar tanto para gravar. Se sabe, a gente quebra um canal no YouTube, a gente quer dar continuidade ao trabalho, mas como eu estou tendo que trabalhar aí bastante aí por causa do mês de janeiro ser mais apertado para todo mundo, né? Não é diferente para mim, questão de imposto do carro e junto já algumas multas que a gente trabalha com Uber aí, tem coisas que a gente meio que passa da linha e pega um radar, pega aqui, outro ali. A gente procura andar o melhor possível, né? Mas apenas declarando aí aquilo que eu sempre digo, a gente é falho, eu também tenho minhas falhas. Não é aqui passar uma de perfeito que eu estou querendo. Na verdade, eu quero buscar o aperfeiçoamento. E isso é suficiente para você hoje não ser tolerado aí no meio evangélico, por assim dizer, porque é desse meio que eu estou falando. E com base nisso, nessa minha batalha em querer andar o mais correto possível, é que me faz eu ter que tomar uma iniciativa que desde o início dos vídeos que eu tenho falado aqui, me fez entender que eu tenho um chamado de Deus para isso, para procurar, já que não encontrei assim um lugar onde eu pudesse me adequar melhor em relação a isso, não é nem por causa do líder apenas, é que às vezes o líder até concorda e tal, mas passado algum tempo, alguns dos seus correlatos, alguns dos seus homens de confiança, as pessoas mais chegadas, vão começando a desgostar da gente, pelo fato da gente estar mais, pode querer passar aí para vocês, né? Eu sei que alguns vão entender, mas a gente passar que a gente quer orar, a gente quer buscar a Deus. Eu sempre busco estar na presença do Senhor, e às vezes, em via de regra, onde eu passei por último, eu sempre pedi a chave da igreja, do templo, né, no caso, para que a gente pudesse ir lá orar e tal, né? E os últimos pastores até me concederam e tal, mas a pressão vai ficando grande sobre ele, sobre isso, né? Por que ele fica fazendo, o que ele está fazendo aí? É perigoso sumir alguma coisa? E começam então a complicar a situação da gente, e o pastor vai tendo que dar ouvidos. Porque eu não sei, eu não daria, né? Mas enfim, cada um tem seu jeito de ser. A maioria dos que pelos lugares por onde tenho passado tem sido assim. Então, isso estou falando só em questão de oração, né? Porque isso é natural para quem tem o chamado profético aí, vai se identificar perfeitamente com isso. Você tem vontade de orar, você deseja estar na presença de Deus, até porque esse desejo profético só é suprido quando Deus fala com a gente. O profeta que não ouve Deus não é profeta. E a gente não pode ouvir Deus se não for em outro meio, se não for em oração, intercedendo por alguém, clamando por você mesmo, orando pelo próprio ministério que às vezes está te desprezando e tal. Eu não estou falando isso como vitimização, né? Não. Estou falando isso como um fato, né? E se você for olhar, e quem conhece a Bíblia sabe, né? Os profetas tinham um reduto fora do arraial, fora da cidade de Jerusalém, principalmente quando o rei era mais afastado de Deus, né? A começar do primeiro rei lá, Saul, né? Deus não gostou do que ele fez no início, falou através de um profeta, que foi Samuel, que foi o mesmo que ungiu ele, e ali começaram os problemas, né? E ele foi começando a odiar aquele que era chamado de Deus e tal, não porque o cara era especial, simplesmente porque ele já não tinha mais comunhão com Deus, e a luz não tem comunhão com as trevas, e vice-versa. E eu não estou dizendo que os irmãos andem em treva, mas não andam tão na luz às vezes quanto deveriam, né? E dificilmente você acha um obreiro, um líder, que tem autonomia de governo no seu local. Geralmente é tido como um governo meio associado, né? Então, uns por uma razão, outros por outras, da sua cúpula, ali, dos seus líderes, têm mais influência em determinadas situações, e eles têm direito a exigir isso ou aquilo. Vejo isso na Bíblia fartamente, vocês também devem ter visto. Então, como a gente busca sempre pela melhora, né, dia a dia, uma escalada de melhoria, que é a santificação, é a ação de santificar-se. Santifica ação, ou seja, você vive em busca da santidade. E é só isso que Deus deseja. Deus não espera de nós sermos perfeitos, santos no sentido de que muitos aí usam, dizem, santo é só o Santo Antônio, o São Paulo, o São não sei o que. Não, eles também eram falhos, como nós, né? O apóstolo Pedro mesmo andou 3 anos e meio com Jesus, e depois que Jesus morreu, ressuscitou, tendo ele inclusive negado a Jesus, Jesus chamou ele para um canto e falou assim, Satanás procura como vos passar na peneira, se ir andar.
Aí Pedro, não, mas não tem problema, que isso, jamais. Ele falou assim, Pedro, tu me amas? Aí ele perguntou as 3 vezes, eu já vi uma mensagem sobre isso, que as 3 vezes que Jesus perguntou para Pedro se ele amava ele e ele disse que sim, era para justamente contrapor as 3 vezes que ele negou antes de Jesus morrer, para que Jesus mostrasse para ele que ele era digno de perdão, e que 3 vezes ele afirmou que amava Jesus. Então, rebatendo o que ele tinha dito antes da ressurreição de Cristo. E ali ele disse assim, bom, se tu me amas, então santifica a minha igreja, né? E aí o que acontece? Lá na frente também, quando o próprio Jesus falou para Pedro que o Satanás estava procurando um jeito de cirandar, quer dizer, de provar eles, de passar eles numa peneira, né? Ele falou que não tinha problema. Ele disse assim, quando tu te converteres, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Então assim, veja que Pedro ainda não era convertido, tendo andado 3 anos e meio com Jesus, passado pela situação da morte e ressurreição de Jesus. E ainda Jesus ainda estava pondo o verbo dele, o verbo converter, na pessoa de Pedro no futuro, quando tu te converteres. Então, meus irmãos, tem muita gente que não é convertido. E a conversão, ela vem por meio de uma busca de mudança. Você percebe que a pessoa, na verdade, a conversão é um processo, não é um ato. Então, quando a pessoa aceita o Senhor Jesus como Senhor de sua vida, ele começa o processo de conversão. E aí ela é constante. A partir do momento que ele se acomodar, que ele se achar, porque ele tem, não, eu tenho 40 anos de igreja, 40 anos de crente. E se você achar que isso é importante, então você já parou no tempo, você já parou de se converter. É natural que você ainda não esteja convertido. Então todos os dias nós nos vemos errados e tudo mais. Então o que eu estou colocando aqui, irmãos, em relação a esse ministério, que eu desde o início estou falando, que é o Ministério Amém. Ministério Amém é justamente porque dizer Amém é dizer assim seja, é dizer sim para Deus inconteste, sem contestação. E é isso que eu pretendo, em nome de Jesus, com base nessa minha, inclusive, transporte do trabalho secular para o trabalho ministerial, não é isso? Então eu queria tratar agora um pouquinho do dízimo em relação a isso, ok? Porque o dízimo e a oferta são as formas pelas quais o Senhor mantém a sua obra, desde o obreiro, na sua necessidade de sobrevivência e tal, e a sua obra propriamente dita, que a obra do Senhor na verdade é o amor. Depois de sustentando o obreiro, cuidando da estrutura física das coisas de Deus, aí tem que se cuidar da igreja de fato, que são as pessoas, não o líder, mas as pessoas que andam junto com esse líder, não junto com essa liderança, porque o líder de fato não é uma pessoa, né? Nenhum daqueles que foram chamados por Deus resolveram andar sozinho. O próprio Moisés, que tinha toda a intimidade de falar com o Senhor pessoalmente, face a face, não quis isso. E o Senhor acabou colocando seu irmão como seu interlocutor, por assim dizer. Então, não existe isso. No coração de uma pessoa que está em processo de conversão real, jamais ele vai querer fazer sozinho. Então eu estou aqui, irmãos, colocando a minha vida, como eu tenho feito desde o início, e gostaria de deixar claro a vocês, que é o entendimento meu do dízimo. O dízimo foi uma proposta de Abraão a Deus como gratidão por uma vitória, que se o Senhor, na pessoa do sacerdote Melquisedeque, e era o Senhor por conta de Hebreus tratar mais ou menos de uma ilustração ou de uma revelação de que era Jesus, era a pessoa de Deus, na pessoa que ia se personificar em Jesus, que era o sacerdote de Salém, cuja palavra é a continuação ou é o complemento de Jerusalém. Então, Salém era aquele lugar onde hoje é Jerusalém. E ele era sacerdote daquele local. E sendo sacerdote, Abraão lhe pediu a bênção, que era a parte espiritual da prosperidade daquela guerra, daquela batalha que ele ia travar com os reis que estavam guerreando contra os reis seus amigos. Então ele falou que se o Senhor lhe desse vitória, lhe abençoasse, de tudo lhe daria o dízimo. Isso Deus instituiu, criado no coração de um ser humano grato a Deus pela vitória, por contar com o poder de Deus a seu favor. Ele transformou isso em uma forma de manutenção física da igreja do Senhor, para que não precisasse Deus criar dinheiro, inventar uma moeda, como lá no tempo de Israel ele criou um alimento que caía do céu toda manhã, que é o maná. Não, ele tratar das coisas daqui seria com as coisas daqui. E a manifestação do amor das pessoas em favor de Deus
é que traria a oferta, porque a palavra de Deus diz que Deus ama o que dá com alegria, isso seria oferta. O dízimo já não é dado, o dízimo é devolvido. De um valor que o Senhor te dá como salário, Ele disse, através da proposta de Abraão, que 10% era para a manutenção do reino de Deus. E é suficiente, irmãos. Se todos fossem realmente fiéis nisso, é suficiente. Então eu queria passar o entendimento aos irmãos que os dízimos e as ofertas são aquilo pelo que Deus se faz, inclusive, ser. Ele diz para o pessoal lá, os sacerdotes, né, que todas as ofertas seriam trazidas aos pés dos sacerdotes, né, e os sacerdotes cuidariam em como distribuir isso, né, e aos levitas, sacerdotes, cuja família de profeta, os levitas eram a família das quais o sacerdócio era escolhido, o sacerdote, para cuidar das coisas de Deus, para tratar das coisas concernentes a Deus em relação ao seu povo. Ele disse aos levitas, ele disse: eu serei a vossa porção. Por quê? Porque na hora que você entrega para Deus aquele valor se consubstancia na palavra de Deus, no pensamento de Deus, no entendimento de Deus, como sendo Ele personificado naqueles valores, e Ele então será essa porção para os seus operários, para os seus servidores diretos no reino de Deus. Então eu serei a sua porção. Por que eu? Porque aquele montante que foi levantado para Deus. Mas Deus nos céus não precisa de dinheiro. Ele precisa de dinheiro aqui. Então ele escolhe pessoas para cuidarem fidelissimamente desse valor, ou desses proventos. Deus conta com aqueles sacerdotes, mas são sacerdotes realmente escolhidos por Ele. São sacerdotes realmente escolhidos por Deus. Né? E aí é que está o grande rolo, a grande assim, falsidade de muitos sacerdotes, profetas, pastores e tal, como tratam os livros de Isaías, Jeremias, Ezequiel. Os 3 primeiros profetas tratam muito claro disso, dos falsos profetas, falsos pastores, né, que cuidam do rebanho como se fossem dele, que arrancam, comem a carne da gorda e arrancam a lã de todas elas para servirem-se a si mesmo e tal. Então, hoje nós temos muito disso aí, e é onde a gente acaba se enroscando. Então, o que esse ministério Amém, que é a minha proposta, né, tem a ver? Nós queremos então agregar pessoas que tenham o chamado levítico, sacerdotal, profético, hoje, no contexto da igreja, porque quem tem, sabe que tem, né? Às vezes demora a entender como eu demorei, mas eu entendi, um dia acabou caindo a ficha, de tanto Deus insistir e me explicar de maneira muito clara, né? Como se diz hoje, né? Quer que eu desenhe? Eu falei: desenhe, Senhor. Então o Senhor desenhou. Então alguns fatos já deixei nos vídeos anteriores aí, desse desenho de Deus, para que eu entendesse, porque eu tenho um chamado ministerial, e que não vou ter como viver de outra forma. Então eu estou aqui, irmãos, humildemente me colocando na presença como alguém que não merece. Eu não estou aqui por mérito, aqui por escolha de Deus, né? Eu não estou aqui como mérito. E também essa santidade que eu estou falando que eu busco é justamente por eu não ter alcançado a plenitude da santidade, como aliás eu creio que na terra ninguém vai alcançar, mas é em busca dela todo o tempo, para que a igreja seja todos os dias passada, né, como igreja e como instituição de Deus, pela água, todos os dias, o crivo da fiscalização do pecaminoso, do errado, do libertino e da promiscuidade em vários aspectos, né? Então esse é o trabalho do povo escolhido por Deus para ser levita, ser sacerdote e ser profeta. Então Deus está sempre alertando. O profeta, ele avisa que alguém lá errou, que não está... a gente olha para uma pessoa às vezes e vem claramente que aquela pessoa está com um problema. E a gente às vezes até sabe o problema. Então assim, por quê? Porque Deus está amando aquela pessoa. Não é para ela ter medo do profeta. E o profeta não passa de um porta-voz. O profeta não passa de um recadeiro. Ele passa recado, tanto do povo para Deus como vice-versa. Né? Então, o profético tem que ser desmitificado. É um mito ser profeta. Tem pessoas aí, líderes, que se falam: não, aqui nesse ministério o profeta sou eu. Ele acha que ser profeta é algo que você se candidata e você se autodenomina, se autopromove, se autochama, sei lá qual que é o lance, né? Não é isso.
Tanto é a prova na minha vida. Eu sempre me esquivei de estar em liderança, de ser um dos tais, ou participar de coisas mais do que a música. Mais do que isso eu não queria estar. Eu queria estar lá com o meu instrumento, adorando, participando dos ensaios. Nem pitaco dava, tenho condição disso. Muito tempo que eu participo de música na igreja, com coral, com vocal. Então eu sei divisão de voz, eu sei uma série de coisas, mas nunca me metia isso, porque não era, o que eu queria ser era só músico, mas um músico, dos músicos ainda, aquele que cuida do seu instrumento, não por omissão, por covardia, por nada, porque eu nunca quis estar à frente de nada, nunca quis ser muito, tô aqui, a atividade minha, para mim bastava aquela, eu entendi assim. Então estou aqui, irmãos, humildemente dizendo, eu sou convocado pelo Senhor para isso, e sei que pessoas que estão me ouvindo também o são, estão entendendo a sua situação. E não estão hoje dizimando e ofertando, mas sabem que estão em falha com Deus, porque o dízimo é devolução da parte que pertence a Deus, no todo que Ele te entrega. Ele te entrega 100% e Ele disse que 10% trarão os dízimos na minha casa. E quem não o fizer é ladrão. Se é ladrão é porque é dele. Você está retendo o que é dele. Né? E Ele te dá a possibilidade de você ter todo o valor na mão, porque isso é por fé. Ele não vai te obrigar. Poderia Deus autorizar um ministério ou os ministérios e chegarem numa empresa lá, na empresa que você trabalha, e fazer um pacto lá, fazer um documento, olha aqui, tal, 10% já fica retido na fonte aí para nosso ministério. Não é assim. Deus quer que você vá à casa do Senhor e tenha a alegria de levar aquilo que é dele. Que não fique ansioso pelo valor que você vai ter na mão para gastar, mas por causa dos 10%. Tem gente que faz esse voto de primeiro valor que ele tira é os 10%. Eu fiz isso grande parte da minha vida, depois que eu entendi as coisas do Senhor. No início era normal, levava o dízimo, mas chegou um tempo que eu separava mesmo. Chegava, esse aqui não é meu, não é meu. Não é meu esse valor, é do Senhor. Então quero que você entenda como devolução, e a fidelidade é que vai te trazer a prosperidade. Por isso que ele chama de ladrão em Malaquias. No livro do profeta Malaquias, o Senhor fala que vocês me roubam. Mas no que me perguntam? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Ok? Então eu queria deixar claro isso, desmitificando o profeta, que não é mito nenhum. Ele só é uma pessoa que foi chamado por Deus para isso. Como num carro, a roda é roda e o volante é volante. Cada coisa no seu lugar funciona. Não tem como eu tirar o volante e colocar no lugar da roda. Se furar o pneu e não tiver o step, eu ponho, não funciona. Ou colocar o pneu no lugar do volante. Ou o parafuso da roda, que eu acho que o profeta não passa do parafuso da roda, não chega nem a ser a roda do carro. Ele só fica ali, e como ele está toda hora arrochando, ele fica mal visto, ele não é nem reconhecido. Parafuso, perdeu um, não dá nada, tem 3, vamos embora. Se perder 4 parafusos ainda dá, você sabe daquela jogada que tem, né? Você tira um parafuso de cada roda, todas elas ficam com 3 e o carro vai embora do mesmo jeito. Só que chega uma hora que vai faltar os parafusos, que daí aí é acidente certo. Então, irmãos, antes que chegue esse tempo, eu estou aqui com um ministério profético chamado Ministério Amém, e eu vou deixar aí o número da conta, que eu preciso saldar uma despesa que eu tenho, já disse desde o início, com a União, né, em relação ao CNPJ que eu abri. Eu poderia ter aberto igreja 10 anos atrás, alugado uma sala. Eu tenho certeza que eu teria um monte de gente, com músico, e eu tenho amizade com um monte de gente. Poderia fazer o papel político do dirigente de igreja, e acabou, eu estaria bem hoje, estaria com um grupinho aí bom, de membros, já estaria, sabe, aquela coisa que ando perguntando, aí, como é que está a tua igreja? Como é que está a tua igreja? Quem que tem igreja? Não é Jesus? Isso tudo eu bati de frente, por isso fui sendo tirado do meio. Então hoje, eu estou aqui abalizado na palavra de Deus, que os profetas e aqueles que consertavam a igreja, buscavam a igreja, ou o povo de Deus para a justiça, para se justificar, para se santificar, para se purificar, né, cobravam as festas lá, aquelas coisas todas. Eu vejo nós fazendo isso. Mas o que eles tinham que fazer? Morar fora da cidade. Tem que ter um arraial fora, porque não dava, dentro do que se chama igreja, não dá para a gente conviver. Porque tudo vai pegando nas pessoas. A gente passa, eles sabem que a gente não gosta daquele erro, daquele outro, eles estão fazendo, eles começam a tirar você para inimigo, e começam a influenciar a liderança do ministério para te tirar, para te não reconhecer você, né? Desconhecer você como um chamado de Deus, para começar a rebater as palavras que você fala, e pedindo até para te tirar mesmo, e os caras tiram mesmo, tiram. Isso eu tenho passado por isso. Né? Então eu quero, em nome de Jesus, deixar aqui esse vídeo, que é o último desse mês, o segundo desse ano, e os vídeos vão ser mais
próximos um do outro. Eu estou aqui só com o equipamentinho que é o celular e a minha vontade de cumprir o que o Senhor tem me chamado. Mas a gente vai, pouco a pouco, vai se entendendo. O que eu quero, irmãos, são pessoas que queiram buscar pelo zelo. A intercessão vai ser uma das principais armas que nós vamos ter, né, em favor, inclusive, daqueles que te perseguiram, né, em nome de Jesus, porque é desses e para esses que nós estamos aqui para servir. Nós estamos para servir aqueles que nos odeiam, aqueles que não querem saber da gente. E eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um que está assistindo esse vídeo aqui, que ele é, não sei qual o número que é, dos que eu já lancei, deve ser o 6º ou 7º, em nome de Jesus, nós vamos chegar lá. Eu sei que, não vi ainda, nesses últimos dias eu não tenho visto a conta lá, que eu vou deixar aí para depósito de dízimo e tal, e você que fizer isso, e se inscreva no canal, se inscreva nesse canal, dê o seu like, ou dislike, seja o que for, faça o seu comentário, né, proteste, conteste, pergunte, nós vamos, em nome de Jesus, buscar alinhar os pontos, que eu sei que é bem polêmico. Eu não estou falando para pessoas que são fáceis de dialogar a respeito das coisas de Deus. São pessoas conhecedoras, são pessoas que têm chamado profético, são pessoas, mas que querem uma coisa em comum, talvez a forma um pouquinho diferente. Mas em nome de Jesus, vamos dar as mãos e vamos fazer isso pela Igreja do Senhor, que eu creio que isso sendo feito, o país ainda vai melhorar. Porque é a igreja se consertando, Deus vem em favor da nação na qual essa igreja, essa liderança vai se consertar e vai até o altar fazer os devidos sacrifícios. Em nome de Jesus, eu quero entregar essa palavra aí e faça isso. Então dê o seu like, se for para você dizimar vai estar o número da conta aí e mande o teu comprovante ou poste, faça na descrição aí, né? Eu postei, eu depositei e tal, eu estou entrando nessa, eu queria um feedback melhor, e aí eu vou passar aí as formas para a gente conversar mais intimamente ou reservadamente, para que a gente possa ir alinhavando, seja você de onde for, em qualquer lugar, especialmente do Brasil, né? Seja onde for, a gente vai fazendo o pacto, vamos fechando isso, vamos fazendo isso crescer, para que nós possamos levar o amor, através, pregar o mínimo possível de palavra, pregar na atitude, pregar com o amor em ação. A palavra será apenas se necessário. Esse é o meu desejo, essa é a visão que Deus tem em relação ao ministério sacerdotal. Em nome de Jesus. Amém.